ai, sim e não, venera, adora. Eu separei algumas questões para que nós possamos pensar, tá? Como eu disse, eu não vou forçar texto, eu não vou forçar barra. Eu acho que se nós exercitarmos o nosso cérebro, nós vamos conseguir chegar a conclusões óbvias. Então eu comecei falando da questão da imagem para mostrar isso para vocês, que a gente não vai ficar numa discussão pueril e rasa sem entender que há uma complexidade maior e uma observância maior em torno do tema. Vamos lá. A questão sobre se Deus proíbe a confecção de imagens é um tema teológico complexo, que envolve a interpretação de textos bíblicos. Isso é importante, tá? É claro que nós temos o Sagrado Magistério como católicos, nós não temos a livre interpretação. Tudo bem? E, antes de mais nada, é preciso entender que Deus já pediu ou mesmo permitiu a confecção das mesmas. Vamos chegar lá. Para analisar essa questão de maneira aprofundada, devemos considerar 3 aspectos principais. Primeiro, a base bíblica. Segundo, a interpretação teológica e doutrinária e a prática histórica das imagens na tradição judaico-cristã e nas culturas próximas. Então, qualquer análise sobre esse tema deve abordar de alguma forma esses 3 aspectos inicialmente, ou principalmente, ou exclusivamente, se vocês preferirem. Base bíblica, a interpretação teológica e doutrinária e a prática histórica das imagens na tradição judaico-cristã e nas culturas próximas. Tá? A gente tem que partir desses pontos. Tudo bem? Então vamos lá. Aquilo que a Bíblia diz. A principal passagem utilizada por grupos cristãos protestantes na argumentação contra a confecção de imagens é o 2º mandamento, presente no livro do Êxodo. A gente vai ler. E reiterado em Deuteronômio, originalmente dentro do Decálogo. O que é o Decálogo? São os 10 mandamentos. Vamos ler. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Êxodo 20, do 4 ao 5. De igual forma, diz aqui o texto de Deuteronômio 5, do 8 ao 9, como vocês estão vendo na tela. Então, são esses textos que são utilizados por grupos protestantes, né, seitas protestantes, contra a confecção de imagens. Mas mais do que isso, esse texto é usado para atacar os católicos, porque eles não usam esse texto para se referir a outros grupos. É principalmente os católicos, tá? Então, é isso que a Bíblia diz. Então, qual é a interpretação que eles fazem desse texto? Não fará imagem de escultura, nem coisa alguma semelhante do que tem lá em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ponto. Não pode fazer. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas o foco principal é o versículo 4 e o começo do versículo 5, certo? Então não pode fazer imagem nenhuma de escultura daquilo que tem nos céus, nem do que tem na terra ou na água. Tudo bem? Mas nós temos passagens em que Deus pediu ou permitiu a confecção de imagens. Então, você está com a sua Bíblia aí? Se você estiver com a sua Bíblia aí, eu quero ler algumas passagens com você. Mais uma vez, eu vou fazer a leitura
da Bíblia Online. Mas você, católico, irmão, irmã, e você, catequista principalmente, você vai usar ou uma Ave Maria, uma pastoral, enfim. A gente vai chegar lá também, tá? Êxodo 25, do 18 ao 19, diz o seguinte: farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade de outra parte, de uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Isso aqui a gente está falando do tabernáculo. Pergunta: o querubim é um ser celeste? É um ser terrestre? Ou é um ser marítimo? E aí? É um ser celeste. É um ser que está nos céus. Correto? Correto. Vamos para números agora. Números 21, do 8 ao 9. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedeu que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Então nós estamos falando de uma passagem de quando o povo pecou, Deus enviou serpentes de fogo para picá-los e o povo ia morrendo. O que acontecia? Todo mundo que a serpente ardente picava morria. Então Moisés, ele vai interceder pelo povo e Deus pede para que ele faça uma imagem de uma serpente de bronze, pendure numa haste, e todo aquele que olhasse para essa serpente seria curado, não morreria. Eu vou te perguntar: a serpente é um animal celeste, terrestre ou marítimo? Diz para mim. E aí? Vamos para mais um? 1 Reis 6, 23. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Aqui nós estamos falando da edificação do templo. Do templo do rei Salomão. O templo que seria para o louvor do nome de Deus. No versículo 29 está assim: e todas as paredes da casa em redor lavrou de esculturas e entalhes de querubins, e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Estamos falando do templo. Estamos falando do templo. 1 Reis 7, versículo 40 e depois o 40 e o 46. Depois Irão fez as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Então toda essa obra, essas esculturas foram para o templo que Davi começou, mas Salomão terminou, para o templo de Deus. Continuando, versículo 44 agora e 46. Aqui ele está falando das bases que ele fez para as pias, para as 10 pias. Juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar. O que vai acontecer? Ele vai fazer
12 bois dourados de bronze para ficar na frente do templo. E aqui eu coloquei uma imagem sobre como seriam esses bois. O boi é um animal celeste, terrestre ou marítimo? Vamos para 2 Crônicas 3:10. Fez também na casa, no lugar santíssimo, 2 querubins de obra móvel e os cobriu de ouro. E eu vou além. Lembra da serpente? Eu acabei de falar dela. Que Moisés ergue uma serpente de bronze, que todo mundo que fosse picado pelas serpentes de fogo enviado por Deus como punição pela desobediência do povo, que picado morria. Quando Moisés, por ordem de Deus, constrói a serpente de metal e coloca na haste, todo aquele picado pela serpente de fogo, quando olhasse para a serpente que Moisés fez a mando de Deus, seria curado. Este símbolo, ele tem implicações, inclusive cristológicas. João 3,14, que diz o seguinte: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, uma imagem já do Antigo Testamento foi usada como uma simbologia para o Cristo. Essa imagem da serpente, inclusive, você sabe que quem cursa medicina já viu esse símbolo lá, né? É associado à medicina também. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Deus está se contradizendo? Porque nós vimos que Deus não só pediu, como permitiu a confecção de imagens, inclusive no templo. Tem alguma coisa errada, concorda? Não está errado com Deus. Está errado, obviamente, com quem interpreta livremente a Sagrada Escritura e faz uma salada teológica com ela. E aqui, recapitulando, curiosamente, como vimos em várias passagens, Deus ordena a confecção de imagens dentro de um contexto religioso legítimo. E aqui, para quem não anotou, de forma mais clara, estes exemplos mostram que a proibição não é contra toda e qualquer imagem, mas contra o uso idolátrico das imagens. E aqui nós temos o exemplo de 3 imagens, não é? Que Deus mandou ou permitiu que assim tivesse: a serpente de bronze no deserto, a arca da aliança com os 2 querubins, e aqui no templo os 12 touros, né? Os 10 touros de bronze. A arca da aliança, aliás, que é engraçado, né? Porque os grupos protestantes acusam os católicos de adorar imagens, de carregar imagens para tudo quanto é lado, mas a Arca da Aliança sempre foi a coqueluche protestante, principalmente dos grupos pentecostais e mais ainda dos grupos neopentecostais. Aí junto dela veio a Menorá, mas a primeira foi a Arca da Aliança. Ter uma Arca da Aliança era praticamente um bingo nessas igrejas. Você ia nas igrejas evangélicas e eles tinham lá uma representação da Arca da Aliança. Muitos pastores ainda têm nas suas casas uma Arca da Aliança, e agora, como eu falei, também tem uma Menorá, né? Tem um candelabro lá também. Então perceba, eles pegam esses símbolos do Antigo Testamento e traem para si, assim como a Bíblia aberta no Salmos 91, que faz parte do amuleto protestante, né? Eles nos acusam disso, mas o bingo deles é o seguinte: uma réplica da Arca da Aliança, uma réplica da Menorá e o Salmos 91 aberto dentro de casa na poeira tomando
Perdão, na estante tomando poeira. Eu até inverti. Tá? Peço perdão. Esse é o bingo protestante. Réplicas da menorá e da Arca da Aliança e a Bíblia aberta no Salmo 91 numa estante tomando poeira. Tá legal? Mas vamos entender o que realmente Deus quer dizer com essa questão das imagens. As imagens na Bíblia, parte 2. Ídolos, falsos deuses. Agora retornamos para o texto bíblico para entender ao que ele se refere e como é perigosa a livre interpretação das Sagradas Escrituras, como as seitas protestantes fazem. Vejamos o texto de Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo, aqui já a partir do versículo 1, tá? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então é assim, o texto claramente fala de idolatria. E aqui mais uma questão da arca. Deixa eu falar para vocês. Como eu disse, esses grupos, principalmente pentecostais e neopentecostais, gostam de ter a arca perto deles. Mas eu vou dizer para vocês, a arca colocada como amuleto, como idolatria, não garante nada. Inclusive na Bíblia, quando o povo peca, vai para a guerra, os filhos de Eli são mortos e a arca é sequestrada pelos filisteus. Eu quero que você procure depois sobre a morte dos filhos de Eli. O contexto é que o povo de Deus que pecava, não confiava, não buscava mais a Deus, se mete numa guerra com os filisteus e acreditam que só a presença da arca seria o suficiente. Eles são derrotados, são humilhados e a arca é tomada. Agora voltando para cá. O contexto imediato da proibição em Êxodo 20 é a rejeição da idolatria, algo reforçado em várias passagens. Por exemplo, pessoal, Levítico 26:1, Isaías 44, do 9 ao 20, os Salmos 115, do 4 ao 8, Deuteronômio 4, versículo 15 ao 16. Então vocês podem perceber que a condenação bíblica está diretamente associada à idolatria, ou seja, a prática de atribuir poder, adoração, preste atenção nisso, e culto divino a objetos materiais, pondo-os no lugar de Deus. Essa é a proibição que Deus se refere quando ele fala das imagens. Repito, atribuir poder, adoração e culto divino a objetos materiais, pondo-os no lugar de Deus. Isso é fundamental para a gente entender o que é a questão da idolatria. Tá? Eu não vou estar lendo todos esses exemplos aqui, mas eu vou ler pelo menos um para vocês, para não ficar nas minhas palavras. Tá? Levítico 26:1. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis em imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra alguma na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui está o bezerro de ouro, não é? O contexto vocês sabem, Moisés está lá no topo do monte falando com Deus, recebendo as ordens, e ele demora um tempo. Então o povo ele se volta contra Deus e pressiona Arão para que construa um ídolo. Arão reúne o ouro de todos eles, pega ouro dos homens, da mulher, pega brinco, pulseira e confecciona o bezerro de ouro. Quando Moisés desce, ele se junta com Josué no cume do monte,
eles já ouvem as danças, os gritos, o alarido que eles fazem em torno do bezerro de ouro. E se você não leu, leia, tá? Leia o contexto da história. Mas isso é idolatria. É isto que Deus condena. Tanto que eles dizem: ó Israel, este é o seu Deus que te tirou do Egito. Eles dizem isso para o bezerro de ouro. Tá? Tudo bem? Falsos deuses e abominações. O Antigo Testamento registra diversas ocasiões em que os israelitas adoraram deuses estrangeiros, como Baal e Astarote. Práticas que eram severamente condenadas pelos profetas. Esses episódios destacam a luta constante contra a idolatria e a reafirmação da adoração exclusiva a Deus. Então é isso, pessoal. Eu quero que vocês entendam que essas são as divindades que, inclusive, recebiam sacrifícios humanos. Essas falsas divindades, você tinha, por exemplo, perdoa o termo, mas é isso, orgias, você tinha práticas sexuais, prostitutas cultuais dentro dessas ritualísticas, vamos dizer assim, flagelação, cortar a própria pele, derramar sangue sobre essas pedras, jogar seus filhos no fogo, sacrifício de filhos. Tudo isso envolvia esses ídolos. Tudo isso cercava esses falsos deuses. Tá legal? Que não tem, obviamente, nada a ver com o que eles acusam a Igreja Católica. Eu vou dar mais um exemplo para vocês. 1 Reis 11, versículo 7. Vocês estão ouvindo que eu estou folheando. Assim diz 1 Reis 7. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. No capítulo 11 de 1 Reis, nós temos a idolatria de Salomão. Vê ali o que é idolatria. Vê as práticas que essas mulheres faziam. Aquilo é idolatria. E aqui eu trouxe algumas representações para vocês desses ídolos, tá? Tudo bem até aqui? Ficou claro qual é a dimensão das imagens e dos ídolos? Eu vou aprofundar isso melhor. Se gostou do trecho dessa aula, curta, compartilhe e o mais importante, inscreva-se nesse canal. Logo alcançaremos a marca de 500 inscritos. Assim você contribui com o nosso evangelismo. Paz e bem.